problema do alinhamento, surge a inclusão do padding, que são esses espaços virtuais, justamente para quando eu estiver inserindo, ou seja, escrevendo em memória algo que não bate, não casa com o tamanho da palavra, aí, claro, eu vou ter que fazer esses preenchimentos artificiais usando o padding, para justamente manter o alinhamento da memória. Bom, aí a gente chega no barramentos. A gente já viu também o que são, para que servem os barramentos. São aqueles canais de comunicação, né? Então, para que eles surgiram? Por que o barramento surgiu? Então, para executar operações sobre a memória, há o CP, que é a Unidade Central de Processamento, que é a mesma coisa que CPU, que é a mesma coisa que o processador. Mas quando vocês lerem UCP, CPU, processador, tudo é sinônimo. Tá? São sinônimos aqui, na disciplina de arquitetura. Então, quando o processador precisa ser capaz de se comunicar, aí, claro, eu vou precisar do barramento. Então, é necessário enviar comandos e receber respostas. Então, como é que ele faz essa comunicação com os demais componentes? Claro, olhando a comunicação entre o processador e a memória, nós vimos que temos duas operações possíveis, leitura e escrita. Claro, na hora de eu ler e na hora de eu escrever, eu tenho que passar parâmetros. Porque o processador não pode dizer para a memória, ei, lê aí para mim. Ela vai perguntar, lê o quê? O que você quer que eu leia? Né? Então, como é que eu passo esse parâmetro? Principalmente o quê? O endereço, né? Leia o endereço 10, ou seja, a célula 10 da memória. Leia a célula 2545 da memória. Né? Aí, no caso, ó, leia a posição 2875. A posição 2875 seria o endereço da memória. Então, eu tenho que sempre passar parâmetros, tanto na operação de leitura quanto na operação de escrita. Na operação de escrita, eu falo assim, olha, escreve aí para mim, ou seja, grava em memória. Grava na memória aí o quê? Se eu não passo nenhum parâmetro. Não, eu tenho que passar dois parâmetros. O que eu quero que seja gravado e o endereço na memória onde será gravado. Ou o início do bloco. Ou o endereço que representa o início do bloco onde eu vou começar a gravar. Então, olha aí, na operação de escrita, escreva, olha os parâmetros que eu passo. O valor 144 na posição 7765. A gente viu isso ou não? Vocês já viram? Já tinham visto isso ou não? Só me confirme aí. Sim, sim. Sim, né? Vocês viram isso? A gente já viu? Sim. Então tô lá na frente. Então, peraí, pô. Não. Peraí. Não, já passei, então. Isso aqui, Não. nós vimos tudo isso, né? Não, professor, ainda não viu. Não, isso aí não, pelo amor de Deus. Calma aí. Só o negócio das posições da memória. A gente não viu isso aqui? As operações acontecendo? Não, ainda não. Não viu. Então tá. Então é outra turma. Então tá. Então, eu tenho aí a operação de escrita. Eu tenho que passar dois parâmetros. Qual é o valor que eu quero que grave e qual é a posição que vai ser gravada. Beleza. Então, a comunicação entre o processador e a memória se dá por intermédio de um barramento. A gente já sabe que o barramento são esses canais. Né? É um canal de comunicação entre os dispositivos. Mais de dois dispositivos podem se comunicar através do barramento. Então, existem várias maneiras diferentes de implementar barramentos. Eu não vou entrar no mérito dos tipos de barramento. A gente tem que entender para que ele serve, por que o papel dele é importante nessa arquitetura, nessa anatomia computacional. Então, a gente tem que entender um barramento como um conjunto de fios. São as linhas de comunicação. Cada uma dessas linhas é capaz de transportar um bit de informação. Então, tem aí pequenos canais de comunicação, que são esses fiozinhos, e por onde trafegam bits de informação. Aí, nenhuma novidade. Bom, a organização do barramento. Então, em geral, nem todas as linhas de comunicação de um barramento são usadas para transferência de dados. Não é tudo para transferir dados. Por quê? Porque algumas linhas, ou seja, alguns canais de comunicação que compõem o barramento, eles são utilizados para envio de informações de controle e de endereçamento. É por isso que, numa organização simples do barramento, ele é dividido em 3 grupos. Barramento de dados, barramento de controle e barramento de endereço. Está aí na figura. De dados, o verde escuro, de controle, o verde mais claro, e o de endereço, o azul escuro. Certo? Então, tenho bits
que vão trafegar no barramento de dados, que representa a informação em si. Tenho bits que vão aí trafegar pelo barramento de controle, que é aquele utilizado para dizer qual é a operação, se é uma operação de leitura ou de escrita. E eu tenho bits por onde vão trafegar para indicar o quê? Qual é o endereço que eu quero ler. Qual é o endereço que eu quero ler ou qual é o endereço que eu quero, da onde eu quero gravar. Aí vai pelo o bit do endereço, que equivale a um endereço da memória, ele trafega pelo barramento de endereço. Bom, agora, qual é o tamanho, qual é a largura desse barramento? Quantos bits pode trafegar nesse barramento? Né? Quantas linhas alocar para cada grupo de barramento? Isso aí varia de projeto para projeto computacional. Então, lógico, fazendo um raciocínio bem simples. Quanto mais linhas eu tiver de comunicação, mais informações podem ser transferidas de uma só vez, de uma tacada só. Porém, quanto mais linhas, obviamente que aumenta a complexidade, aumenta o custo. Então, não é só coloca mais fiozinhos aí e que resolve o problema e transforma o computador no foguete. Não é bem assim, sabe? Que tudo na computação tem que ser meio harmônico. Então, por exemplo, só para que vocês para que fique bem claro, o número de linhas, por exemplo, no barramento de dados praticamente, isso não é uma regra, mas é bem provável que esse número de linhas seja equivalente ao tamanho da palavra do processador. Então, se eu tenho um processador de 32 bits, ele vai necessitar de um barramento de dados com 32 bits de largura, porque vai passar 32 bits simultâneos, até 32 bits simultâneos. Claro que aí, aquela arquitetura de 32 bits, a gente sabe que é o tamanho da instrução máxima. A gente chegar lá na instrução, vocês vão entender isso aí. Então, está trafegando 32 bits, até 32 bits simultâneos pelo canal de barramento de dados. Já o barramento de endereço, ele precisa de uma largura suficiente para quê? Capaz, através daqueles bits que vão trafegar nessa largura desse barramento de endereço, a quantidade de bits ser capaz de endereçar todas as possíveis células de memória. Lembrando que cada célula possui um endereço. E esse endereço nunca se repete. Cada célulazinha da memória, cada linha da memória tem seu número único. Então, por onde vai trafegar os bits que vão representar esse número? Que equivale ao endereço da memória? Através do barramento de endereço. Então, se eu tenho uma memória de 4 GB, de 8 GB, claro, quantas milhares de células vão ter ali? E para cada uma delas, eu tenho um número que representa o endereço. Então, obviamente, eu tenho que ter uma quantidade X de bits capaz de endereçar tudo isso. Então, claro, não é uma regra, mas em geral, também, em geral, o barramento de endereço terá a mesma largura do barramento de dados. Isso também vai representar a arquitetura do processador. Se o processador é de 32 bits, muito provável que o barramento de dados e o barramento de endereço tenham 32 bits. Se for de 64 bits. Bom, e o barramento de controle? O barramento de controle, ele precisa ter uma largura compatível com o número de mensagens de controle. Tá? Claro que aqui na disciplina, como eu só estou passando o entendimento do processo do funcionamento do computador, é claro que existem outras mensagens de controle. Mas aqui a gente pode pensar assim, no barramento de controle, para expressar operações de leitura e escrita, eu poderia ter uma única linha, um único fiozinho, que vai passar um bit só por vez. Se for o bit 1, faz tal coisa. Se for o bit 0, faz outra coisa. Acabou. Que no caso aqui, ou vai ser leitura ou vai ser escrita. Mas é claro, na vida real, existem outras operações de controle. Tá? Não somente leitura e escrita. Mas aqui, para simplificar o entendimento, porque a gente tem que estudar e tem que compreender a ideia. E no barramento ele é dividido em organizado de 3 maneiras, né? Dividido, barramento de dados, barramento de endereço, barramento de controle. Bom, e agora a frequência de operação. Claro, esses canais do barramento, onde trafegam esses bits, vão trafegar muitos bits simultâneos e várias idas e vindas. Tá? Então, claro, para isso eu tenho que ter algo sincronizado. Não é
à torta e à direita. Isso parece um coração batendo exatamente no mesmo ritmo. E agora que vocês vão entender o conceito lá da tua capacidade de processar. Então, a largura do barramento de dados, que a gente já sabe que é equivalente ao tamanho da palavra, a gente vai traduzir dessa forma, determina quanta informação pode ser enviada em uma única vez. Então, se eu tenho um barramento de dados de 32 bits, então eu tenho 32 fiozinhos, onde trafegam 32 bits simultâneos, de uma vez. Vai 32, vem 32. Vai 32, vem 32. Vai 32, vem 32. Se fosse de 64 bits, também teria 64 fiozinhos, onde trafegaria 64 bits simultâneos. Beleza? Aí entra. Porém, se precisarmos enviar um volume maior de dados, pô, meu canal passa 32 bits simultâneos, mas eu tenho que enviar muito mais do que 32 bits. O que, é que eu vou ter que fazer? Vou fazer várias vezes, várias viagens. Se precisarmos enviar um volume maior de dados, nós vamos ter que fazer múltiplas transmissões através do barramento. E aí, quantas transmissões eu posso fazer por intervalo de tempo? Isso que a gente chama de frequência de operação. E quanto tempo demora uma transmissão? Geralmente em segundo, a gente mede em segundo. Quanto menor essa duração, mais transmissões por unidade de tempo. Então, para transmitir, digamos, a velocidade é não sei quantos nanosegundos, e um ciclo tem 1 segundo, então quantas vezes eu posso fazer por intervalo de tempo? Então, os barramentos, eles operam em uma determinada, isso significa quantas vezes eu posso fazer algo num intervalo de tempo X qualquer, e isso chama-se frequência. Exemplo de frequência. Quantas pedaladas você dá por minuto quando você está pedalando? Isso é uma frequência. Quando você está correndo, quantas passadas você dá por minuto? Essa é a tua frequência, é o teu ritmo de corrida. Para ficar bem claro. Lá na física, quando a gente estuda onda, não te explicam isso. Tu sai decorando que nem um louco e às vezes não entende isso na prática. É exatamente isso. Quantos passos você dá em 100 metros? Isso é a tua frequência. Quantos batimentos cardíacos você faz o teu coração está fazendo por minuto? Naquele minuto. Você pode estar ou seja, num ritmo, se eu correr que nem um desesperado, quanto vai bater por minuto? Vai chegar a 100 varada de batimento. Isso é minha frequência. Naquele intervalo, naquele minuto, correndo naquele ritmo. Claro que aqui o computador, quando você compra, ele já vem de fábrica com a sua velocidade, com a sua frequência. A frequência determina quantas transmissões podemos realizar por unidade de tempo. Ponto. E essa frequência, ela é medida em múltiplos de hertz. Então, quando você for olhar a sua configuração do seu computador, você vai ver Core, i5, i7, AMD alguma coisa, gigahertz. Então, quando você olhar aquele 3 ponto alguma coisa, gigahertz, isso é a frequência com que o teu processador trabalha. Claro que ele tem que ser compatível com todo o resto da arquitetura. Certo? Então é isso. Agora nós vamos entender como é que isso, quais são os efeitos práticos da frequência. Primeiro, a frequência, ou seja, quantas transmissões eu posso fazer por um intervalo de tempo, isso é frequência. Então, claro que a frequência ela tem um impacto primordial na taxa de transmissão. Por quê? Porque isso vai depender da minha velocidade que eu posso transmitir por unidade de tempo. Óbvio que quanto mais veloz tiver, eu posso transmitir mais e óbvio que vai aumentar a taxa de transmissão. A taxa de transmissão máxima teórica de um barramento é uma função que depende da largura, ou seja, largura, quantos bits podem passar simultâneos, isso é largura. Então tem um canal, um bando de fiozinho, vai trafegar lá simultaneamente esses bits. Isso é minha largura. Quantos podem ir simultaneamente? Então, a taxa de transmissão depende dessa largura, óbvio. Quanto mais largo for, está passando mais. E não é só a largura.
A taxa de transmissão depende dessa largura e da frequência da operação. O que é a frequência? Quantas vezes eu posso fazer, quantas vezes eu posso trafegar esses bits simultâneos em um segundo? Exatamente. Parece a equação de uma onda. É isso aí. É exatamente isso. Então, você tem aquele pulso que a gente chama de ciclo. Vocês vão entender isso, vai ficar bem claro também lá na frente, quando a gente estiver falando de processador e de instrução de máquina, porque o processador ele processa num ritmo, pá, 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 dentro sempre daquela mesma batuda. E ele fica processando naquele ritmo, que é a frequência dele de trabalho. Ele não cansa, graças a Deus. Diferente da gente. Ah, olha, eu quero que você corra e não pare de correr. Lógico que você vai cansar. Óbvio. Mas o computador não. O computador ele vai ficar processando aí. Claro que nem sempre ele vai estar utilizando toda a capacidade dele de processamento. Por isso que você pode acompanhar no teu sistema operacional a atividade do teu processador. Como é que ele está trabalhando? Está sobrecarregado? Olha lá o monitor do teu processador. Lá, acho que é no painel de controle, no Windows. Aqui é o Active Monitor, que eu estou no Mac aqui, falando com vocês. E aí, claro, eu vejo lá a operação do meu processador trabalhando. Se eu estiver executando várias tarefas simultaneamente, é óbvio que ele vai estar lá trabalhando no seu ritmo, na sua capacidade, até que ele pode responder. Então, essa é a taxa de transmissão. Quanto maior a largura, né? E depende também da frequência. Quantas vezes eu posso fazer isso por intervalo de tempo. Então, quanto maior a frequência, maior é a taxa. Quanto maior a largura, também é maior a taxa. Tudo é diretamente proporcional. E aí, óbvio, que nós podemos calcular essa taxa de transferência a partir da seguinte forma. A taxa de transferência é uma função da frequência vezes a largura, onde o F é a frequência e o L é a largura. Se F, a frequência, é dada em megahertz, e o L, que é a largura, é dada em bytes, logo, a taxa de transmissão, que é o T, é medida em megabytes por segundo. Se a minha frequência é dada em gigahertz, e aí seria gigabytes por segundo. Então, isso é muito comum em dispositivos de transmissão de dados, no caso, redes, de computadores. Aqui também, taxa de transmissão de comunicação entre o processador e a memória. Agora vocês estão entrando em detalhes que estão um pouco próximo um pouco mais próximo da nossa realidade. Aí, claro, a gente sabe que o processador e a memória se comunicam através do barramento, e a gente vai agora estudar essa conexão entre o processador, que no caso é o CPU aí, e a memória. A interconexão entre processador e memória, ela acontece através dessa ligação com o barramento. Porém, não é uma ligação direta entre liga aí, enfia os cabinhos do barramento numa ponta, liga no processador, e na outra ponta liga na memória. Não é bem assim. Por quê? Porque existe ainda um outro componente intermediário aí, que é o controlador da memória. Certo? Que é o controlador da memória. Isso vai depender da tua placa também, enfim. É como se fosse o porteiro. Esse controlador, ele tem um papel fundamental, olha, é como se fosse uma interface. Aqui não é bagunça. Espera aí, deixa eu olhar o que tu quer. Enfim, esse carinha que recebe o pulso, o sinal com os bits que são trafegados através do barramento. E aí, claro, ele faz a filtragem, faz a interpretação e vai lá na memória e realmente executa a operação. A memória principal, ou seja, a memória RAM, não é conectada diretamente ao barramento. Ao invés disso, a memória ela é ligada ao controlador de memória, controlador da memória, que é um outro dispositivo, e esse controlador é que está conectado ao barramento para se comunicar com o restante do computador. O controlador, então, é o responsável por conversar com o processador. Ou seja, é o controlador da memória que faz a interface, né? Ele faz esse processo de interface e interpretação, que ele chama de interfacear os comandos para a memória em si. Passa pelo controlador da memória, não é direto, não é uma ligação direta. Então, aí caímos nesse desenho bem simples para você entender o que eu estava explicando. O papel do controlador, né, e a conexão que existe entre o processador, que é a UCP,
unidade central de processamento, ou CPU, Central Processing Unit, com a memória principal. E aí tem um controladorzinho, ó. Antes de chegar na memória, tem um controlador, a figura do controlador aí no desenho, indicando essa interface entre o processador e a memória. E aí os barramentos, ó, todos os canais de comunicação. O de controle, o verde mais clarinho, ou verde, né? O azul marinho, o endereço, ou um azul, sei lá, azul ou verde, dependendo de como você queira, que é o barramento de dados. Beleza? Então, aí, nós vamos entrar agora nas operações, simulando as operações. Então, imagina só, olha, eu tenho aí no processador, em registradores, cada buraquinho desse no processador são registradores que guardam bits, tá? E, claro, cada um com uma funçãozinha. Ó, no barramento de controle, eu tenho o bit 1, que, no caso aí, o bit 1 representa a operação de escrita. Ele vai escrever, vai gravar na memória. Então, eu vou transmitir o bit 1 pelo barramento de controle para indicar para a minha memória, lá para o controlador, obviamente, né? Para o controlador da memória. Olha, é uma operação de escrita. Grava para mim no endereço 1010, que é o que está lá no registrador de endereços, para ser trafegado pelo barramento de endereço, os bits 1010. E o dado a ser gravado é o dado 0110. Então, vou lá e mando executar. Pronto. Olha o que aconteceu. Ele foi lá no endereço, localizou o endereço 1010. Como era a operação de escrita, ele pegou o conteúdo que foi passado no barramento de dados, que foi os bits 0110, e colocou exatamente armazenado na célula cujo endereço é 1010. Então, a memória recebe o dado, recebe o endereço e recebe qual é a operação. Nesse caso, ela recebeu, qual foi o dado que ela recebeu? 0110. Qual foi o endereço que ela recebeu? 1010. E qual foi a operação que ela recebeu? O bit 1, que é a operação de escrita. Então, ela sabe que agora ele vai armazenar o dado que foi passado no endereço que foi passado. Então, aí vai lá e armazena o valor especificado. Essa é a operação de escrita. Bom, a operação de leitura. Tem uma falhazinha aí, mas só para que vocês entendam. No barramento de dados, que é esse verdinho mais claro e escuro, tu tem os valores aí, que é o barramento de dados seria 1110. Esse é o barramento de endereço, 1010. Não, desculpa, 1110. A operação é de leitura. Ó, lembre-se que lá no barramento de controle tem um bit 0. O bit 0 é a operação de leitura. Então, eu estou passando lá a operação de leitura, o bit 0. Quero que leia. Qual é o endereço que eu estou passando? É o endereço 1110, tá? E no barramento de dados, ele vai, lógico, como é a operação de leitura, ele vai pegar o conteúdo da célula 1110 e pega qual é o conteúdo da célula 1110? É 1011. Esse 1011 que está lá gravado em memória, ele vai ser transportado pelo barramento de dados para o processador. Aí, claro, interpretando aí, a memória recebe o endereço da operação. Qual foi o endereço que ela recebeu? Foi o endereço 1110. E escreve o valor correspondente no barramento de dados. Qual é o dado que vai ser trafegado pelo barramento de dados? O dado que está lá na célula 1110, que é o dado 1011. Muitas vezes, o barramento de controle também contém uma linha chamada ACT, Acknowledge. É como se fosse um estabelecimento da comunicação. Vou me comunicar contigo. É uma operação de leitura. Copia? Você entende? Sim. O controlador responde. Então, tem um canalzinho lá que é para trafegar esses bits que vão representar o ACT, que é a knowledge. Conheço, te reconheço. Neste contexto, pode avisar que dados estão prontos. Estou pronto. Beleza. Entendi. É assim que funciona. Isso é muito comum em redes. Quando vocês estiverem estudando redes, vocês vão ver lá
que para estabelecer a comunicação, né, eles fazem esse tipo de reconhecimento antes, para poder estabelecer a comunicação. Bom, aí entramos em registradores. Nós já vimos que os registradores estão lá no topo da memória, da hierarquia de memória. São as memórias que estão internas ao processador. São pequenos espaços de armazenamento que ficam interno ao processador. Claro, a gente não sai comprando o registrador aí na esquina para colocar a mais no nosso computador. Não há essa possibilidade. Ele já vem de fábrica, que são os registradores que estão internamente no chip lá que corresponde ao meu processador. Bom, então, a gente já viu isso, conceitos básicos, falamos brevemente sobre registradores. Isso fica lá no topo da hierarquia de memória, né? Ou seja, é um tipo da memória mais próxima do processador. Então, nós vimos também que quanto mais próximo do processador, mais caro é, né? Mais caro e também mais rápido. Então, não dá para armazenar tudo, uma memória caríssima. Tá? Então, mas para que servem os registradores? Eles vão guardar exatamente o que o processador vai precisar para processar. E a gente sabe que o processador realiza cálculos. Quando a gente estiver estudando o processador em si, a anatomia só do componente processador, vocês vão ver lá que um dos artefatos, ou seja, uma das pecinhas que compõem o processador, chama-se unidade aritmética e lógica. Então, os registradores são memórias capazes de armazenar pequenas quantidades de bits. E eles estão internamente ao processador. Então, em geral, registradores são do tamanho da palavra do processador. Então, se o meu processador é de 32 bits, meus registradores vão guardar 32 bits. Em geral, tá? Não é uma regra absoluta. Se o meu registrador é de 64 bits, então, provavelmente, muito provavelmente, os registradores que estão ali dentro daquele processador, eles também armazenam 64 bits. Então, claro, em regra é isso, mas podem ter registradores que armazenam um pouquinho mais e podem ter também registradores que armazenam um pouquinho menos. Registradores armazenam as informações importantes para quê? Para execução imediata. E quem é que solicita essa execução imediata? O próprio processador. Tá? Ou ele vai armazenar aquilo que vai logo entrar em execução, os bits que o processador vai precisar logo para ontem, para poder realizar o processamento, ou também existe a possibilidade dos registradores guardarem bits que correspondem a operações que vão ser executadas no futuro muito próximo. É aquilo que ele vai precisar logo em seguida daquilo que ele está executando imediatamente. Por exemplo, soma de dois números. Ele vai ter que guardar bits relacionados ao número A e o bits relacionado ao número B. Então, ambos os números estarão em registradores. O número A e o número B. Então, claro, eu vou ter que ter registradores também para guardar o resultado dessa soma. O resultado da soma será armazenado em um outro registrador. Então, percebo que eu vou precisar dessa galerinha chamada registradores para fazer esse mecanismo de funcionamento do processador acontecer. Então, os registradores eles não servem apenas para armazenar operandos e resultados de operações. Não é só isso. Eles têm muito mais, têm outras funções além disso. Eles também armazenam informações como o estado atual do processador, se ele está ocioso, se ele está em execução. Nós vamos ver, vocês também devem estudar isso lá em sistema operacional, mas aqui, quando a gente estiver estudando processadores, a gente vai ver que o multitarefa, né, o processador multitarefa, ele tem time slices, são fatias de tempo, e ele fica revezando com o seu núcleo como é que ele vai processar, o que ele vai processar. Só que isso é muito rápido. Ele é muito rápido ao ponto de, no geral, você tem a ideia de que ele é multitarefa. Por quê? Porque ele é dividido em núcleos. E quando você faz uma divisão do processador em núcleos, é como se você... o meu é quad-core, 4 núcleos. Então, é como se você tivesse 4 processadores em um só. Então, você ganha em poderio computacional, ou seja, você ganha em desempenho. Tá? Então, todos esses detalhes, estado atual do processador, meta-informações sobre a última operação que foi realizada, por exemplo, se o resultado foi igual a zero, igual ou negativo, o ponto atual de execução do programa, porque a gente sabe que quando a gente carrega o programa em memória, ele vai a um conjunto de bytecode, ou seja, um conjunto de bits. Claro que quando você escreve em alto nível, você não tem nem noção
Quais são os bits que serão transformados ali do teu código? Você escreveu um código em Python e mandou executar. Claro que o compilador vai transformar aquilo que você escreveu em alto nível, o teu if, else, while, for, enfim, toda a tua estrutura do teu código vai ser convertida em bits, que a gente chama de bytecode. Esse bytecode é que vai entrar em operação em memória. Para a gente, isso é totalmente transparente. Por isso que nós temos, graças a Deus, as linguagens de alto nível. A gente conversa com o computador, a gente tem a capacidade de codificar tarefas de uma maneira mais natural, mais próxima da forma como a gente fala. Então, a lógica de programação, que vocês vão ter aula agora, né, daqui a pouquinho, ela é importante para quê? Para desenvolver a tua linha de raciocínio. E você tem que dominar o quê? Dominar os comandos da linguagem. É como se fosse o vocabulário daquela língua. A gente já está tendo, professor. Hã? A gente já está programando em C. Pois é. Conversão. Então, vocês estão ali, quando você está naquele ambiente de programação, o que você está fazendo ali? Só para ficar bem claro, porque muitas vezes a galera sai querendo decorar comando. Não é tão simples assim. Você não vai aprender uma linguagem, até falar. Até hoje tem muita gente que fala errado. É difícil encontrar um brasileiro que tem um português perfeito. E é uma língua nativa. Você nasceu aqui, cresceu aqui, você tem 18, 17, 19, 20, 21, 22, não sei qual a idade, mas desde quando você entende por gente, você aprendeu a falar o quê? O português. Então, é a forma como você tem como se comunicar com outras pessoas, através da língua. Então, você estuda a gramática da língua inglesa, do português. Você vem estudando isso. E você vai enriquecendo o seu vocabulário. Como é o nome daquilo lá? É essa palavra aí. Muitas vezes acontece isso. Então, é natural. Então, usa essa metáfora e coloca agora para a linguagem de programação. Você vai aprender todos os comandos de C em uma aulinha? Não, pô. Você aprende a falar português perfeito em uma aula? Também não. E anos e anos e anos, às vezes a gente continua falando errado, fala muita bobagem. Imagina na programação, que também tem todas as regras, todas as formas, e não tem, tá meio certo. Era 2 S, eu escrevi com C cedilha. Mas tu entendeu, né? Lógico, eu entendi. Mas o computador não tem isso. Não tem trocar C cedilha por 2 S e ele entender. Se é com C cedilha, ele só vai entender se for escrito com C cedilha. É por isso que a gente tem mais dificuldade em aprender a programar. Claro que a disciplina de Tech, além dela estar te explicando o vocabulário, a gramática, a sintaxe daquela linguagem, no caso aí vocês estão vendo C, ele também está te explicando, está te ensinando como é que você monta as estruturas para poder resolver problemas, que aí é a construção de algoritmos. E isso, pessoal, você só aprende, você só se torna bom fazendo, fazendo e fazendo. Não é o ler livro ou ver uma videoaula, não vai não sentar e não fazer. Você mesmo. Não é olhar o coleguinha do lado. É você. Faça você mesmo. E faça e refaça, teste, vai dar erro, volta, conserta. Dá raiva? Depende da tua paciência. Depende do teu prazer nesse ambiente. Gostar ou não de programar vai depender muito de como você está controlando o teu cérebro para suportar aquele aprendizado. Coisa que não me disseram na época que eu estava na idade de vocês, no início da minha trajetória acadêmica. Hoje, olhando, tudo faz mais sentido. Também o meu nível de maturidade é outro. Por isso que eu digo para vocês, não se aborreçam com programação. Acostume-se com isso. E tentem gostar de qualquer jeito. Não olhe, não passa, não, isso eu não vou precisar, eu odeio programar. Não comece a doutrinar teu cérebro dessa forma. Eu não gosto, eu não quero, não. Eu vou aprender. Eu vou aprender, eu vou tentar, e tentar, e tentar, parar, olhar videoaula, abrir um livro, ver um PDF, copia, cola, roda, testa, dá erro,
E assim vai. Você tem que sentir prazer nesse processo. Porque senão, isso aí é um pilar crucial para um profissional de TI, pessoal. O cara tem que saber codificar. Mas é da noite para o dia, professor? É em um semestre? Não. Eu te garanto que você vai, se possível, conviva com programação todos os dias da tua vida até o último dia da tua graduação. Faça um códigozinho, coloca como desafio. Mesmo que seja brincadeira. Eu só olhei um vídeo e fui repetindo o que o cara estava fazendo. Não raciocinei nada, eu só fui copiando e colando lá. Não interessa. Indiretamente você já está vendo, porque alguém, nesse código, você está vendo o que ele vai fazer. Então, indiretamente, você está convivendo com aquele ambiente. E aprender a falar, falando. Aprender a programar, programando. Beleza? Guardem isso, tá, pessoal? Então, é isso. No barramento nos registradores, eu vou guardar todas essas operações, essas instruções que são passadas em sequência, que você codifica. Eu vou guardar o ponto do programa onde eu estou executando. Por quê? Porque quando você programa, você estipulou o teu algoritmo. Quando você desenha o teu algoritmo, você escreve ele, codifica, você estipulou a sequência de tarefas que vão ser feitas. Se acontecer isso, faça assim. Se acontecer assado, faça assado. Então, você montou a sua linha de raciocínio naquele teu código. Bom, aquilo aí é convertido em um monte de bytes que vai ser carregado em memória. Quando ele entra em execução, é óbvio que o processador tem que entender qual é essa sequência. Então, eu vou ter que ter um registrador capaz de guardar em que ponto eu estou da execução, para poder o processador saber o que ele vai fazer depois. E depois que eu calcular isso, faz o quê? Faz o quê? Então, tem uma sequência. E essa sequência, claro, quem definiu foi você, mas você não tem nem ideia de que aquilo vai ser transformado em bytes, e esses bytes é que vão determinar para o processador, que é o cara que vai rodar o teu código, qual é a ordem que ele tem que fazer o teu código. Ele não vai saber, ele não vai fazer da cabeça dele. Por isso que você codifica lá a tua main, a chamada de função, as classezinhas separadinhas, enfim, tudo tem lógica. Porque na hora de executar, o processador ele vai respeitar exatamente a lógica de quem programou. É isso. E aonde é que fica guardado esse ponto? Em um registrador. Vai guardar lá em bits em que ponto o programa está. Então, os registradores servem para várias coisas. Além disso, eu tenho alguns tipos de registradores. Né? Os processadores modernos geralmente contêm vários e vários registradores. Por exemplo, processador x8664, por exemplo, ele contém cerca de 32 registradores visíveis ao usuário. Ou seja, o cara pode, numa determinada linguagem de baixo nível, ir lá e programar esses registradores. Porém, existem também processadores especiais usados para controle do processador. Eu acho que existem também registradores especiais. Está falando de processadores especiais, não é um errozinho. Nem todos os registradores são iguais, a gente já viu. Agora nós vamos entrar em alguns detalhes de registradores específicos que auxiliam nessa conexão com a memória, que é o que nos interessa mais agora aqui, nesse ponto da matéria. Então, nem todos os registradores são iguais. Um registrador pode servir a um propósito específico. Agora que nós vamos ver os detalhes. Então, de maneira geral, nós podemos dividir os registradores em dois grupos. Registradores acessíveis ao usuário e os registradores internos. Bom, agora vamos lá. Começando pelos registradores acessíveis ao usuário. São registradores que estão acessíveis ao programa em execução. Quando falar acessível ao usuário, ele está acessível ao programa em execução, que vai utilizar esses registradores para poder fazer a coisa acontecer. Então, um programador pode escrever um código que manipula esses registradores. No caso, em C, você pode ter a capacidade de manipular esse tipo de registrador. Se a linguagem oferecer, olha aí, se a linguagem de programação oferecer acesso de nível suficientemente baixo, no caso, o C oferece. Programas em linguagem de alto nível são traduzidos para operações que os manipulam, mas você não tem a capacidade, por exemplo, no Python, de gerenciar, a não ser que tenha uma biblioteca muito específica aqui, que eu não conheço agora de cabeça. Posso até estar falando besteira e o Python pode ter alguma biblioteca que permita fazer
o acesso a esses registradores. Claro que para a gente, como desenvolvedores de soluções tal, de mais alto nível, mais próximo para a solução de usuário de escritório, né, de business, e aí, óbvio que é muito difícil você ter uma aplicação em que você tenha necessidade de fazer esse gerenciamento nos registradores. Muito difícil. Agora, dentro dessa categoria dos registradores acessíveis ao usuário, a gente pode fazer uma nova subdivisão, né, que seria registradores. Aí, claro, envolvendo, obviamente, esse conceito que a gente estava trabalhando com a memória. Os dados que vão ser lidos e vão ser escritos em memória e os endereços que vão ser passados como parâmetro lá para ler e para escrever em memória também. Então, os registradores de dados armazenam dados a serem processados. Tá? Ou também podem armazenar os resultados das operações. Uma operação de soma, o resultado dessa soma eu guardo num registrador de dados, por exemplo. As operações do processador guardam também operações do processador, operam sobre... Não, desculpa. Vai guardar também as operações do processador que vão operar sobre esses dados. É possível também fazer isso nos registradores de dados. Os processadores modernos, geralmente, eles fazem uma diferença entre registradores que guardam valores inteiros, dados do tipo inteiro, e registradores que vão guardar dados do tipo ponto flutuante. Os processadores mais antigos ou mais simples, normalmente eles contam com um registrador que também é chamado de acumulador. Quando a gente estiver trabalhando lá com instrução de máquina, lá na frente, que tem a ver com o processamento, vocês vão entender a função desse acumulador. O acumulador ele é usado como entrada para operações e também, mas também ele acumula saída. Ele faz tipo um contador. Tá? E faz tipo numa operação de looping, enfim, para contar também a linha do código que está sendo executada. Esse registradorzinho aí que vai guardar seria o acumulador, ele é importantíssimo nessa dinâmica. Bom, e os registradores de endereço? Eles armazenam valores numéricos, obviamente, que dizem respeito a endereços na memória principal. Endereços absolutos ou relativos, que eu posso pegar em blocos, do bloco A do bloco que começa no endereço X até o endereço Y. Mas nem tudo eu vou precisar logo de uma vez. Certas operações de um processador, em um processador, eles usam os valores desses registradores, que são registradores de endereço, como referências para acessar a memória principal. Sim, eu passo o conteúdo do registrador de endereço no barramento de endereço. Né? Ou seja, há uma relação direta com os modos de endereçamento. A gente vai ver alguns modos de endereçamento lá na frente. Então, percebam que as coisas elas começam a se encaixar. Eu sei que são muito detalhe de funcionamento, são conceitos novos para vocês, mas tudo se encaixa dentro dessa arquitetura. Para tudo tem um porquê. Então, os registradores de endereço, eles têm, logicamente, vão guardar endereços de memória que vão ser utilizados para acessar a memória, indicando numa operação de leitura o que eu quero ler e numa operação de escrita onde eu quero gravar. Tá? E, claro, essas formas de acessar a memória, de se comunicar com ela, e como eu vou endereçar, a gente chama de, obviamente, com modos de endereçamento, que cada arquitetura, dependendo do modelo, tem um jeito de fazer esse tipo de endereçamento. Bom, outros tipos de registradores que também são acessíveis ao usuário. Dependendo da arquitetura, isso aí existem vários tipos de arquitetura no mercado, existem vários outros tipos de registradores acessíveis ao usuário. Algumas arquiteturas contêm, por exemplo, registradores que guardam constante. Ou seja, esse tipo de registrador ele é utilizado geralmente para determinar um ponto do código. Eles não podem ser escritos, possuem sempre o mesmo valor, por isso que são registradores constantes. Ou seja, algum tipo que seja uma constante, um valor que vai ser constantemente acessado e que eu vou precisar disso. Por exemplo, por isso que a gente chama de uma constante útil. É um 0, um 1 para indicar algum flag, alguma operação, ou, por exemplo, o valor de pi. Outros comuns também são acessíveis aos usuários, outros registradores. Né? Outros comuns são os registradores de propósito especial.
E um dos principais desses registradores de propósito especial é o registrador PC. Não é de Personal Computer, seria de Program Counter, que seria o contador do programa. O programa ele tem uma sequência. Como é que ele vai ser executado? Tá, passo 1, passo 2, passo 3. Esse carinha, esse registrador de propósito especial chamado Program Counter, ele vai guardar exatamente a sequência, é o contador de programa. Outro de propósito especial é o palavra de status, é um outro registrador especial. Palavra de status seriam informações sobre o estado atual do processador. É aquele registrador que vai guardar o estado atual do processador. Está ocupado? Está ocioso? Enfim. Então, esses registradores de propósito especial, eles não podem, em geral, não podem ser diretamente escritos. Então, isso vai depender, óbvio. O Program Counter, ele vai contar o programa de acordo com a sequência. O palavra de status, não sou eu que vou colocar lá, grave status tal. Não, isso vai depender do gerenciamento do processador. Como é que ele vai trabalhar? Óbvio que ele tem uma velocidade, um padrão de processamento. E quem é que gerencia o processador? É o sistema operacional. Ele que vai fazer esse tipo de controle. Né? Claro, acessando, obviamente, dentro da arquitetura para a qual ele foi programado, o processador. Então, não é apesar de eu poder visualizá-los, eu não tenho, não sou eu, não podem ser diretamente escritos nesse tipo de registradores. Esses são os registradores, digamos, externos. Aqueles são externos que eu digo não que seja fora do processador, mas que são acessíveis ao usuário. Fica mais fácil. São os acessíveis ao usuário. Agora, entrando nos registradores internos. Os registradores internos, eles não são acessíveis ao usuário. Ou seja, vão guardar o programa em execução, nem para leitura, nem para escrita. Não podem. Os registradores internos auxiliam o processador nas operações a serem executadas. Existem muitos, mas muitos registradores internos. Isso vai depender da arquitetura do teu processador. Agora, existem alguns que a gente tem que entender o funcionamento deles, porque eles trabalham diretamente nessa conexão com a memória. Então, por hora, como exemplo, nós veremos os seguintes registradores internos. Registrador de instrução, o Memory Data Register, que é o MDR, e o Memory Address Register, que é o MAR. MDR e MAR. Certo? Então, esses três tipos de registradores internos, registrador de instrução, o MDR e o MAR, MAR, é o que nós vamos ver a partir de agora. Começando pelo registrador de instrução. Daqui a pouquinho eu paro, que eu sei que vocês têm aula depois de 8 horas aí de tech, né? Então, registrador de instrução. As instruções, que são as operações, o próprio nome é sugestivo, tá? Que devem ser executadas pelo processador, são também armazenadas em memória. Quais são as instruções? Eu tenho bytecode. Então, em computadores de programa armazenado, é claro que eu vou ter que ter essa instrução. Logo, elas são representadas, as instruções são representadas como um conjunto de bits. Até aí, nenhuma novidade. Assim como nos esquemas de representação de números, cada bit ou cada conjunto de bits vai possuir um significado, que é justamente a instrução. Para entender a operação, o processador precisa analisar os bits que compõem essa instrução. Para isso, óbvio que eu vou guardar essa instrução em algum lugar. Em qual? Registrador de instrução. Olha como é simples. Para isso, a instrução, que é esse conjunto de bits, ela é colocada em um registrador especial. Qual é esse registrador? Registrador de instrução. E aí, claro, nós vamos discutir em mais detalhes as instruções e este tipo de registrador quando a gente estiver falando de ciclo de instrução. É assunto das nossas próximas aulas. Beleza? Dá para ir mais um pouquinho? Passando para um próximo tipo de registrador, olha, né? Registrador de instrução, registrador de dados de memória, registrador de endereço de memória, são registradores internos. Agora, registradores de memória. Este conjunto de registradores é usado para auxiliar no acesso à memória principal. Então, tipicamente são os dois, né? São dois registradores diferentes. O MDR, que são registradores de dados da memória, e o MAR, que são registradores de endereço de memória.
Esses registradores são usados, logicamente, como interface para o barramento de acesso à memória. Lógico, o barramento de dados vai interfacear com o registrador de dados da memória, o MDR. O barramento de endereços ele vai estar sendo interfaceado com o registrador MAR, que é o registrador de endereço de memória. Olha como as coisas são lógicas, que tudo se encaixa. Beleza? E aí, claro, entrando no detalhe do MAR, que é o registrador de endereço de memória. Memory Address Register. É o registrador que armazena o endereço da memória RAM a ser acessado. Tanto no caso de uma leitura quanto no caso de escrita, eu vou precisar do endereço. E aonde vai estar armazenado esse endereço? No MAR. Quando uma operação executada precisa ler ou escrever dados na memória, o processador coloca no registrador de endereço de memória o endereço correspondente. É óbvio que esse registrador ele vai estar sendo interfaceado com quem? Como é que ele se conecta? Através do barramento de endereço. Esse valor que está no registrador de endereço de memória é transmitido pelo BE. BE aí é barramento de endereço. Transmitido para quem? Para o controlador de memória. Lembre-se, o controlador de memória é o porteiro da memória. Eu não acesso ela diretamente. Eu passo pelo controlador. E, claro, o controlador faz essa interpretação. Qual é o endereço? O endereço é o endereço X. Vai lá no endereço X. Se é uma operação de leitura, pega o conteúdo do endereço X. Certo? O número de bits, qual é a capacidade de bits que eu posso guardar no MAR, no registrador de endereço de memória? Esse número de bits que eu posso armazenar deve corresponder ao número de bits do próprio tamanho do barramento de endereço. E nós vimos nos slides anteriores que o barramento de endereço, muitas vezes, ele equivale ao tamanho do barramento de dados, que equivale ao tamanho da palavra, que depende da arquitetura, 32 bits ou 64 bits. Ou seja, o MAR, deve ter um número suficiente de bits para quê? Para endereçar todas as células da memória. Beleza? E o MDR, para a gente encerrar, vai ficar faltando pouquinha coisa. E, analogamente, pegando a analogia do MAR, que é o registrador de endereço de memória, agora fazendo analogia para o MDR, que é o registrador de dados da memória, corresponde o quê? Àqueles bits que serão transmitidos pelo BD. BD aí é o barramento de dados. Quando o processador deseja escrever uma palavra na memória, ele coloca o dado. Já está no cigarro, já? Deixa eu olhar aqui. Eu coloquei lá para vocês. Tá? Coloquei nas duas turmas. Só checar aqui. Vocês são LC ou BSI. bacharelado? Hã? BSI? Já está lá. BSI. Isso, Cibel. Já está lá. Aula, está lá. Aula, memória, barramentos e registradores. Já coloquei lá para vocês. Beleza? Bom, aí, obviamente, quando o processador deseja escrever uma palavra na memória, ele vai colocar o dado que vai ser escrito na memória, é óbvio que ele está guardado no MDR, no registrador de dados da memória. Então, após o sinal de escrita, esse sinal de escrita ele é colocado no barramento de controle, tá? O conteúdo do MDR, ou seja, o conteúdo de dados da memória, ele é transmitido pelo barramento de dados, pelo BD. BD não é banco de dados aqui, é barramento de dados. Então, na leitura é um processo análogo, mas é por onde vai voltar. Vou lá, passo qual é o endereço que eu quero ler e o conteúdo dele, claro, vem pelo barramento de dados e aonde depois que ele chegar no processador ele vai ser guardado? Vai ser guardado no MDR, no registrador de dados da memória, que é um registrador interno ao processador. Então, na leitura, o processo é análogo. O que a memória principal escreve no barramento de dados chega ao MDR, que é o registrador de dados da memória, no processador. Tá? E uma vez que o dado já está no registrador de dados, o processador pode, logicamente, facilmente acessar o dado e aí, óbvio, fazer a mágica acontecer. Então, logo, o MDR, né, que é o registrador de dados da memória, ele deve ter o mesmo número de bits, já que o MAR, que é o registrador de endereço de memória, tem o mesmo número de bits do barramento de endereços. Olha como é lógico. O MDR, que é o registrador de dados da memória, deve ter o mesmo número de bits da palavra do processador. Se é um processador de 32 bits,
32 bits vai ser o tamanho do MDR. Se o processador é de 64 bits, 64 bits será o tamanho do MDR. E, obviamente, que será o mesmo tamanho do BD, do barramento de dados. Olha como as coisas são lógicas. Claro, aí, tá aí, ó. Só enriquecendo a figura, tá ali o processador com MAR. Olha o MAR guardando o endereço da memória. 1110. Olha o registrador MDR, que está dentro do processador, guardando o dado da memória, que é 1011. E tem um registrador lá de controle, que é a operação de leitura. Então, olha aí, o operador, o barramento de controle passa o 0, que é a operação de leitura. O MAR passa qual é o endereço para ler. O endereço para ler é o 1110. E o conteúdo lido, que o conteúdo lido é o 1011, ele vai pelo barramento de dados. Vai pelo barramento de dados até chegar no registrador MDR, que é o registrador de dados da memória. Pronto. Tranquilo essas operações aí, né, pessoal? Essa lógica. Óbvio que quando você lê, é importante você fazer um desenho para você entender exatamente essa linha de raciocínio. Beleza, pessoal? Ó, 8:01. Passei um minutinho aí para vocês, para a aula de programação de vocês. Boa aula de programação. Amanhã é a nossa aula, né? Mas amanhã é feriado. Não sei se vocês têm aula na quinta ou é amanhã comigo. Seria amanhã. Se não, até terça que vem, né? Valeu, gente. Quem for da outra turma, aguarde um pouquinho que eu já volto. Um abraço a todos. Boa aula. Tchau, tchau. Adeus. Adeus.